Qual lado do seu cérebro você mais usa quando está falando com o seu cliente? Se você quer atrair cliente que paga mais, eu vou te mostrar como o lado do cérebro que você usa na hora de uma negociação ou de um posicionamento vai interferir se você vai atrair cliente que paga mais ou cliente chorão que fica pedindo desconto. Para ficar mais fácil de entender, eu vou dividir o nosso cérebro em duas partes, onde um é o lado mais emocional e o outro é o lado mais racional. Eu sou o Henrique Alves, nas redes sociais você me acha como Ricão Alves. Eu trabalho com vendas e atendimento ao cliente há mais de 8 anos e até hoje eu já tomei muito calote, já dei muito desconto, muito cliente se aproveitou de mim, isso porque eu sempre usava o lado emocional na hora da venda. Eu pensava que se eu me conectasse com ele emocionalmente, eu ia conseguir vender mais. Eu pensava que na hora da venda eu tinha que ser o amigo do meu cliente, eu tinha que ser um parceiro dele. Eu achava que eu tinha que ser uma pessoa que passasse confiança para o meu cliente, que ele poderia confiar em mim. Isso na venda é 100% verdade, só que você não precisa e nem deve ficar usando o lado emocional do seu cérebro para se conectar com o seu cliente, porque em muitas vezes eles vão querer se aproveitar de você. E se o cliente for um pouco mais malandro, tiver um pouco de malícia, ele vai querer usar o seu lado emocional contra você para ele sair ganhando na hora da venda. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo recente e preste atenção nesse exemplo, porque da mesma forma que a pessoa tentou se aproveitar de mim, mas eu já estava blindado contra isso, pode ser que tenha clientes querendo se aproveitar de você usando dessa mesma técnica, pode ser que tenha amigos ou gente da sua família se aproveitando de você usando essa mesma artimanha. Recentemente, um ex-colega de trabalho que também já foi meu aluno, ele me chamou pedindo um favor para ele. E ele veio me contando como que eu poderia ajudar ele com uma habilidade que ele sabia que eu tinha, que era com sites. Eu não sou um web designer profissional, mas eu tenho um pequeno conhecimento disso, então ele sabia que eu poderia ajudá-lo. Como ele já foi um aluno meu, ele sabia que o tipo de ajuda que ele estava precisando, ele teria que pagar, porque ele teria que entrar comigo numa videochamada e eu ir auxiliando ele. Só que eu sei que esse rapaz, ele é um vendedor nato. Ele já trabalha com vendas há muitos anos, ele já trabalhou com marketing multinível e se você já trabalhou com essa modalidade, você sabe que as pessoas que trabalham com isso, elas são muito boas em gatilhos mentais, então ele sabe exatamente o que falar para conseguir de você aquilo que ele está querendo. E como eu já estou no mercado há muito tempo e eu sei que ele é um vendedor nato, então ele sabe usar muito bem gatilhos mentais, quando ele me chamou, eu estava no meu lado emocional ali pronto para ajudá-lo, mas quando ele falou que precisava de um favor e começou a falar o favor, eu já fui pro meu lado racional, porque eu sabia que eu precisava estar com a guarda levantada, porque um vacilo que eu desse era capaz de eu estar fazendo algum serviço de graça para ele, ou então de dar algum desconto que ele já estava pronto para pedir. E você precisa estar ligado nisso, porque muitas vezes o cliente mais malandro, ele vai chegar falando com você de uma forma que mesmo se você estiver no seu lado racional, ele vai fazer você transitar para o seu lado emocional e fazer o que ele está pedindo, seja dar desconto, seja fazer fiado ou fazer algum favor para ele. Então esse colega meu começou a pedir um favor e eu automaticamente já liguei o meu lado racional. E ele veio falando que estava precisando para arrumar um site, só que não era um site dele, era um site de uma outra pessoa e que ele não sabia como usar algumas ferramentas desse site. Mas ele sabia que eu poderia ajudá-lo e ele precisaria de pelo menos 1 hora numa videochamada para eu conseguir ajudar ele em tudo. Só que ele foi muito esperto porque ele já chegou falando para mim assim: Henrique, me fala o quanto você vai me cobrar que eu pago. E isso foi esperto porque ele sabia que provavelmente eu já estaria no meu lado racional, então eu já estaria com a guarda levantada. E ele já falando que iria me pagar, a chance de eu abaixar a guarda e ir para o meu lado emocional seria grande. Pode parecer besteira, pode parecer que eu tô falando nada com nada, mas preste atenção, tem muita gente malandra por aí. Se você trabalha com vendas e já deu desconto ou já fez fiado para alguém, eu acredito que você não levantou naquele dia pretendendo dar desconto para vender, pretendendo oferecer o seu produto ou o seu serviço fiado, confiando que a pessoa vai pagar no final do mês ou no mês seguinte, mas mesmo assim você acabou caindo no conto dela. Então, quanto mais preparado você tiver, melhor. Voltando para o que aconteceu, ele disse que me pagaria, que eu poderia falar o preço que ele ia pagar sem problema nenhum, mas ele completou falando: me fala quanto você vai cobrar que eu te pago,
mesmo tendo que sair do meu bolso, porque eu vou fazer um favor para essa pessoa. Então, mesmo eu tendo que tirar do meu bolso, eu te pago, beleza? E nisso, para mim, ficou extremamente claro que ele estava querendo usar algum gatilho mental comigo. Ele estava querendo me trazer para o lado emocional, porque ele iria me pagar, ele iria fazer o que é justo pelo serviço que eu estaria prestando para ele. Mas ele já veio usando dois gatilhos. O primeiro falando que ele precisava de um favor. E um favor você não se cobra, é um favor que você faz para outra pessoa, você faz de graça. E outra, ele veio jogando pro lado emocional, falando que teria que sair do bolso dele, falando que ele ofereceu para fazer um favor para aquela pessoa e que mesmo assim ele ia me pagar, mesmo saindo do bolso dele. Ele disse isso 2 vezes seguidas. Para resumir a história, eu não fiz nada de graça, eu fiz uma troca de serviço com ele, que já iria sair praticamente no mesmo valor, mas eu quero vir para cá para você entender como que isso é importante. Quando ele terminou de falar comigo, aqui entra o erro da maioria das pessoas que trabalham com vendas. O cliente termina de falar com você e na frase final ele tenta jogar para o seu lado emocional. E geralmente é esse lado que fala mais alto. É por isso que muitas vezes você dá desconto, você faz fiado, porque você não analisa a situação. Você só ouve a história do cliente, o tom que ele está falando, os termos que ele está usando e acaba deixando o seu emocional falar mais alto. Mas isso é um erro gigante. E quando o cliente estiver falando com você, você sem pensar, você tem que ativar o seu lado racional para falar com ele. Então esse ex-aluno meu veio pedindo um favor para mim e quando ele terminou de falar, o meu lado emocional estava falando mais alto, porque ele veio falando que teria que tirar aquele valor do bolso dele, porque ele ofereceu um favor e automaticamente o meu lado emocional veio falando: Henrique, ele vai fazer um favor para essa outra pessoa. Faz esse favor para ele também. Ele já foi seu aluno, então ele já te pagou alguma vez. Para que você vai cobrar de novo? Isso que você sabe fazer é muito fácil. Você não precisa cobrar. Você vai conseguir fazer muito rápido. Nesses poucos minutos que vai ajudar, nem vai valer a pena você cobrar. E ele também veio falando: pô, o cara vai ter que tirar do bolso dele. Não faz isso com ele não. Você conhece ele, sabe que ele é muito gente boa. Mas, como eu já estava blindado com isso, eu já liguei o meu lado racional, que veio tomando conta da situação, e ele veio falando mais ou menos assim: Henrique, para de ser besta, você vai cobrar sim, porque você estudou muito para isso. É o seu ganha-pão, é o que você faz hoje. Essa pessoa está precisando da sua habilidade que você investiu muito tempo e dinheiro para conseguir. E ele vai conseguir em alguns minutos. Não é nada mais justo do que ele pagar por isso. Outra coisa, se essa pessoa escolheu fazer um favor para aquela outra que seria o dono do site, o problema é dele. Se ele escolheu oferecer a mão de obra dele, o tempo dele de graça, o problema é dele. Se ele quer ser trouxa, que ele seja trouxa sozinho. E só lembrando que muitas vezes o lado racional ele precisa dar esse chacoalhão na gente mesmo. E ele continuou falando pra mim: só porque o cara ofereceu de graça, você vai ter que oferecer o seu tempo e a sua mão de obra de graça também. Você vai ter que parar o que você tá fazendo, que é coisa que poderia estar gerando resultado pra você, que é um resultado que vai afetar a sua família. E só porque o cara escolheu fazer de graça, você vai fazer de graça pra ele também. O problema dele é dele. E o seu é seu. E mesmo que você consiga entregar isso muito rápido, que em alguns minutos você pode ajudar ele. Você só consegue ajudar em alguns minutos porque você comprou cursos para isso e investiu muitas e muitas horas e feriados e finais de semana que você ficou na frente do computador aprendendo na teoria e na prática. Então, se ele quer fazer esse serviço de graça, o problema é 100% dele. Não compre essa briga para você. Não pega esse BO que não é seu. Cobra, mas cobra com gosto. E mesmo se você não quiser cobrar, no mínimo faz uma troca de serviço, porque você sabe que o serviço que ele faz, você também precisa. Então faz uma troca, você oferece essa ajuda no site e ele vai oferecer aquilo que você está precisando. Depois que o meu lado racional deu esses argumentos para mim, é
impossível o meu lado emocional falar alguma coisa. Como que depois de ouvir isso tudo, você vai argumentar de novo? Você sabe que o lado racional tá certo. E é nesse ponto que muitos empreendedores e vendedores e empresários erram. Eles deixam o emocional falar mais alto. O certo, na minha opinião, que é coisa que eu faço e dá muito certo. E é por isso que eu tô aqui para te ajudar a atrair cliente que paga mais. O certo é, o cliente veio falar com você deixa a informação entrar no lado racional, analisa toda a situação e quando você for falar com o seu cliente, você liga o seu lado emocional. Mas o erro que a maioria comete é, o cliente está falando, ele deixa entrar no lado emocional e quando ele vai responder o cliente, ele responde pelo lado emocional também. E olha por que para mim isso dá muito certo, quando eu escuto com o lado racional e eu respondo o meu cliente com o lado emocional. O cliente chegou para mim pedindo um favor. Eu já deixo o meu lado racional ligado. Ele vai pedir algo para mim, mas é a minha razão que está ouvindo agora. E ele veio falando que a situação dele tá ruim, mas ele quer melhorar. E se ele não pode pagar no final do mês, que ele pode confiar em mim, que ele vai pagar, que a situação ficou difícil, ele precisa da minha ajuda. Eu captei essa informação com o lado racional. Eu vi que não faz sentido nenhum eu fazer aquilo que ele está pedindo, até porque eu tenho que me colocar em primeiro lugar, porque se alguma coisa der errado e aquele cliente não me pagar, não sou só eu que serei afetado, também vai ser a minha família, que óbvio que é muito mais importante do que o meu cliente. Então eu captei essa informação pelo lado racional. Quando eu vou responder o meu cliente, se eu for responder com o lado racional, muitas vezes eu vou acabar sendo ríspido com ele. Pode ser que eu seja um pouco mais agressivo e isso vai fazer com que eu feche minhas portas com ele. Então, na hora de responder, eu ativo o meu lado emocional. Então, eu falo para o meu cliente de uma forma mais branda, de uma forma mais suave, entendendo o lado dele. Eu falo com empatia. Eu me coloco no lugar dele e eu respondo de uma forma que eu não vou ser rude, eu não vou ser mal educado com ele. Então eu respondo com toda a calma e paciência do mundo, falando, fulano, dessa forma que você está pedindo eu não posso fazer. Uma coisa que a gente pode fazer é, já que você pagaria no mês que vem, então a gente dá o início no mês que vem. Até lá a gente pode conversar sobre algumas estratégias que eu posso te ajudar, mas nesse momento realmente não tem como, eu não posso. Não é uma política do meu trabalho fazer dessa forma. Se eu abrir uma exceção para você, eu vou ter que abrir para vários outros. Então eu respondo o cliente dessa forma, e responder dessa forma já me ajudou muito, porque olha só que coisa louca, uma cliente já veio me procurando e eu fiz uma reunião com ela não fechou comigo, ela disse que naquele momento não seria o melhor momento para ela fazer um investimento e ela sabia que eu só ia começar os trabalhos com ela de marketing se eu tivesse o pagamento adiantado. Ela disse que não podia, mas o meu atendimento foi tão bom e eu fui tão cordial e eu ajudei tanto e ela viu que aquela atenção e ajuda que eu estava dando para ela era genuína, que ela me indicou 3 pessoas sem nem ter conhecido o meu serviço, sem nem saber se o meu trabalho, se eu consigo realmente entregar aquilo que ela está querendo ou não. E dessas 3 pessoas que ela indicou, 2 fecharam de cara, porque acreditaram na palavra daquela primeira pessoa. E essa pessoa acreditou na minha palavra porque eu não respondi ela com o lado racional. Eu respondi ela com o lado emocional, que é um lado que dificilmente você fecha portas. Esse lado emocional, ele mantém as portas abertas. Se você deixa a sua razão falar mais alto, é capaz de você ficar nervoso, e respondendo com esse lado do seu cérebro é capaz de você fechar portas e não receber indicação nenhuma, e quando aquele cliente quiser fechar no futuro, dificilmente ele vai procurar você. Um outro exemplo rápido para você ver como que dependendo do lado que você usa o cérebro faz você ter um posicionamento melhor com o seu cliente. Eu comecei trabalhando no marketing digital com tráfego pago, fazendo anúncios online. Hoje uma das coisas que eu faço é dar aulas de tráfego pago, então eu ensino você a subir os seus próprios anúncios. Assim você não precisa terceirizar uma mão de obra que você iria pagar para o profissional, você pode pôr em anúncio. E
você pode investir R$10 por dia para anunciar o seu produto para sua cidade, para o estado, para o país inteiro, se você conseguir atender, e só vai estar investindo R$10 por dia. E quando o meu foco estava em prestar esse tipo de serviço, teve um cliente em específico que ele vivia me cobrando e sempre falava que eu deveria subir mais anúncios, que eu deveria deixar o anúncio dele mais barato, que eles estavam precisando vender mais e sempre me cobrando. Um dia eu estava numa reunião presencial com ele e ele acabou abrindo algumas informações a mais para mim. E ele veio me falando que 2 meses antes, ele e os sócios tinham colocado um valor X no bolso. No mês seguinte, eles colocaram o dobro no bolso e a projeção de lucro para aquele mês que eu estava conversando com ele seria maior ainda. E eu até comentei com ele, eu disse, poxa, da forma que vocês falam comigo, da forma que vocês ficam cobrando, parece que a sua empresa está falindo. Parece que vocês não vão nem conseguir pagar os seus funcionários de tanto que vocês ficam cobrando, de tanto que vocês ficam em cima. E ele disse para mim, sorrindo, irmão, a gente é empresário, a gente precisa ficar no pé, a gente precisa apertar vocês para entregar cada vez mais resultado para nós. E eu fiquei com aquela frase muito tempo na minha cabeça, porque foi um cliente que no início do nosso contrato eu dei desconto para ele. Foi um cliente que no início do nosso contrato eu tive dó porque ele veio falando que estava no começo e que ele precisava de ajuda e que ele confiava em mim, e eu acreditei nesse papo e eu acabei dando desconto para ele. Até que eu descobri que no mês seguinte eles colocaram muito dinheiro no bolso e no outro mês eles colocaram o dobro no bolso. Ou seja, aquele serviço que eu estava prestando, que eu estava dando desconto, eles estavam colocando cada vez mais dinheiro no bolso. O caixa da empresa estava crescendo cada vez mais. Só que dificilmente você vai ter um relacionamento com o seu cliente ao ponto dele abrir o caixa dele e falar quanto que eles estão faturando. Então que essa informação fique na sua cabeça para você nunca mais ser passado para trás, porque na maioria das vezes que o cliente chega contando alguma história triste, pedindo a sua ajuda, pedindo o seu favor, é só porque ele tá querendo crescer, é só porque ele tá querendo colocar mais dinheiro no bolso dele. E só lembrando, não tem nada de errado com isso, absolutamente nada. Até porque se você tiver uma empresa com funcionários, é óbvio que a cada mês que passa você quer aumentar o seu faturamento. Eu nunca ouvi nenhum empresário falar que no mês seguinte ele pretende faturar menos. Então nisso ele não tá errado, mas eu que errei em deixar aquela informação dele entrar pelo meu lado emocional. Então preste atenção, o cliente começou a falar com você, ele começou a falar alguma proposta, você está numa reunião, escute com o lado racional. Vai responder? Responda com o lado emocional, porque esse lado aqui mantém as portas abertas. E você ainda pode receber indicações mesmo se ainda não fechou com aquela pessoa. Eu sou o Henrique, eu espero ter te ajudado, e se esse conteúdo fez sentido, eu peço para você só 2 coisas. A primeira é que você se inscreva no canal, porque já tem conteúdo e ainda vai ter muito mais para te ajudar. E a segunda coisa é que você mande esse vídeo para aquela pessoa que também trabalha com cliente e você sabe que na maioria das vezes ela deixa o emocional falar mais alto e fica dando desconto e fica fazendo fiado e fica caindo no conto do cliente.